Meus queridos, bora lá. A gente está na nossa terceira aula de Direito Penal, somente resolução de questões. Hoje, 20 questõezinhas sobre teoria do crime. A primeira partezinha de teoria do crime, e aí não poderia começar diferente. Vamos tentar entender sobre esse critério aqui, sobre a repartição de o que é infração penal, delito, crime, contravenção penal. Vamos entender tudo. Primeira questão então fala: no Código Penal Brasileiro adota-se em relação ao conceito de crime o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenções. Professor, está certo? Está errado. Na verdade, infração penal, vou botar IP de infração penal, é subdividido em dois tipos. Primeiro tipo, delitos, que são sinônimos de crimes, mesma coisa. Depois, contravenções penais. Contravenções penais. Então a gente tem crimes ou delitos de um lado e contravenção penal do outro. É o critério, na verdade, dicotômico ou bipartite que a gente fala, e não tricotômico, tripartite. Tranquilo? Segue o baile. Trouxe aqui para nós do PDF do Missão para a gente desenrolar bastante. Vamos evoluir. Questão número 2. Dentro da teoria geral do crime, entende-se por crime de empreendimento, são classificações de crime, a gente tem várias classificações aqui, crime de empreendimento é uma delas, a gente precisa desse conceito certinho. Qual que é a classificação? É muito simples, é complexo, mas é simples. Crimes de empreendimento são crimes que a gente tem a figura consumada e a figura tentada como a mesma coisa. Professor, não entendi. A tentativa ela é punida da mesma forma que a consumação. Professor, ainda não entendi. Dentro do crime vai estar escrito assim, ó, tentar praticar o delito. Porque a gente sabe que a consumação é diferente da tentativa, né? A consumação a gente tem a pena que tem lá pro delito. Na tentativa a gente vai ter a pena do delito diminuída de uma fração. Confere? Nesse caso, nos crimes tentados, a gente tem dentro do próprio crime, dentro da própria figura típica do crime, a palavra tentar praticar o crime. Logo, a tentativa ela vai ser igualada à pena da consumação. Se eu tentar praticar o crime, eu já consumei ele. Entenderam que diferente é um crime de empreendimento ou de atentado que a gente fala. Vamos tentar achar esse cara aqui? Tentar é bom, né? Letra D, né? Eu acho. O legislador equipara a forma tentada à forma consumada do delito, prevendo a mesma pena para ambas as modalidades. Entenderam o raciocínio lógico? Eu trago aqui também. Eu trago exemplos, né? Evasão mediante violência contra a pessoa. Lá está escrito evadir-se ou tentar se evadir. A mesma coisa na abolição violenta do Estado democrático de direito. Lá está escrito tentar abolir, não está escrito abolir. E golpe de Estado, né, que é tentar praticar aí essa ação violenta para acarretar o golpe de Estado. Então, são os verbos tentar que vão ser igualados à consumação do crime. Tranquilo? Segue o baile, então. 3. O conceito de tipo penal formulado pelo penalista alemão Hans Welzel consiste numa figura puramente conceitual com pretensões de descrição concreta da conduta proibida. Os tipos penais podem ser classificados de formas diversas pela dogmática jurídico-penal. Acerca do tema, assinala a afirmativa atenção incorreta. De novo, incorreta. Mais uma vez, incorreta. Para quem tem TDAH, déficit de atenção, o caralho todo, incorreta. Eu preciso da errada. A. O crime plurissubsistente pressupõe concurso necessário de pessoas, é isso que ele quer falar, né? Isto é, exige concurso de no mínimo 2 pessoas. O professor, tá certo? Tá errado. É o plurissubjetivo, subjetivo. Professor, como é que eu posso gravar então? Pluri são vários subjetivos sujeitos. É um tipo penal que eu preciso de mais de um agente para consumar o delito. Exemplo 288 do Código Penal, a associação de pessoas. Eu preciso de 3 ou mais pessoas se associando para praticarem os crimes previstos no Código Penal. De novo, se forem 2 pessoas, não é considerado, não é configurado crime de associação criminosa. Pode ser concurso de agentes, mas não é associação criminosa. Outro crime, organização criminosa. 4 ou mais pessoas, 4 ou mais indivíduos se organizarem de forma estruturada, habitualmente e etc. Agora, se eu preciso, só uma pessoa pode praticar o crime, homicídio, só uma pessoa pode praticar o crime e já está consumado. Professor, mas ele pode ser praticado mediante mais pessoas? Pode. Mas para eu consumar o delito, eu preciso de quantas? Uma só. Então é unissubjetivo.
Plurissubjetivo são vários. E o plurissubsistente, professor? Plurissubsistentes são crimes que eu posso fracionar a conduta em vários atos. Se eu posso fracionar em vários atos a conduta, posso praticar de várias formas, vários atos distintos, admite tentativa. Ele é o contrário dos crimes chamados unissubsistentes. É um ato que eu pratico e já consumo o delito. Se eu não praticar o ato, não consumo o delito. Logo, não admitem tentativa. O resto está certo. Crime omissivo próprio consiste no fato de o agente deixar de realizar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo. O crime habitual é constituído por uma reiteração de atos penalmente diferentes de per si, ou seja, uma conduta hoje não é crime, uma conduta semana que vem não é crime, uma conduta na outra semana não é crime. No entanto, em seu conjunto caracteriza um delito único. No final do ano eu pratiquei várias condutas, de curandeirismo, por exemplo, né? Achei que eu era curandeiro. Pronto, crime habitual. O crime permanente é aquele cuja sua consumação se prolonga no tempo, na extorsão mediante sequestro, por exemplo, né? O crime de mão própria é aquele que só pode ser praticado pelo agente pessoalmente, mão própria, pela minha própria mão, não podendo utilizar-se de interposta pessoa ou de uma terceira pessoa, né? Interposta pessoa, uma pessoa interposta entre eu e a prática da conduta. Perfeito. Letra A de amor, meus queridos. Tranquilo? 4. Segundo a teoria tripartite majoritariamente adotada, o delito é composto por fato típico e ilícito de culpabilidade. São elementos do fato típico, agora a gente está vendo lá o critério analítico de crime, para quem está estudando bastante já lembra, né? Pô, professor, eu lembro, fato típico e ilícito de culpabilidade. O que integra o fato típico? Eu sei que é a conduta. Tem conduta aqui, ó, conduta dolosa ou culposa. Tem resultado? Tem resultado. Tem nexo causal? Tem a relação de causalidade que a gente fala e tem tipicidade. Tem que ser a letra C, né? Conduta dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. Aí eu trago aqui uma P mental, né? Conduta que pode ser dolosa ou culposa, dolo ou culpa, resultado, nexo causal e tipicidade. Perfeito. Vamos avançar, gurizada. Vamos evoluir. Lucas, com 15 anos de idade, conheceu Lívia com 13 anos, na escola onde estudava. Ih, começou a ficar feio isso aqui, hein? Com o tempo, ambos se apaixonaram e começaram a namorar. Após terem a primeira relação sexual, Lívia comunicou o fato a seus pais. Então, teoricamente, tem um estupro de vulnerável. A gente só não vai ter porque a gente tem um menor de idade praticando, né? Então, a gente tem um ato infracional análogo, né, ao delito de estupro de vulnerável. Então, Lívia comunicou os pais, os quais, por gostarem de Lucas, convidaram-no a morar junto com Lívia. Lucas, ainda com 15 anos de idade, aceitou prontamente o convite e imediatamente passou a conviver com Lívia, que ainda tinha 13 anos de idade, como marido e mulher, na casa dos pais dela. Pô, tô me engano bem não, né? Na casa dos pais dela, mantendo continuamente relação sexual consentida por Lívia e com a ciência dos pais. O que basicamente a gente tem aqui? A gente tem os pais tendo o dever de evitar um crime, que é o crime de estupro de vulnerável, e nada fazendo, se omitindo. Como eu tenho um dever de evitar esse crime aqui, e não é omissão de cautela, não, omissão de... Não é um crime específico, eu tenho o dever de evitar a conduta criminosa por parte de terceira pessoa. Assim como o policial tem o dever de evitar que uma velhinha seja furtada na rua. O policial que vê uma velhinha sendo furtada na rua e pode agir, e tendo esse dever de agir, e não agindo, ele responde pelo furto. Como se ele estivesse praticando em concurso de crimes com o meliante. Eu quero que vocês entendam isso aí. Eu, se não fizer nada nesse caso, respondo por furto. Não omissão de socorro, omissão de cautela. Esses crimes aí, eles prevêem outras condutas. Entenderam? Então, os pais de Lívia vão responder. Os pais de Lívia vão responder. Por qual crime? Porra, pelo crime de estupro de vulnerável. O Lucas não responde porque ele é inimputável, menor de 18 anos, é ato infracional análogo a esse delito. E a Lívia é a vítima, né? Ó, apenas os pais de Lívia responderam pelo crime de estupro de vulnerável na forma da omissão imprópria que a gente fala. Por que é imprópria e não é própria? Própria é omissão de cautela, omissão de socorro, é quando está escrito um crime específico sobre se omitir. Aqui não tem um crime específico. Omitir-se com relação à prática de estupro de vulnerável. Não existe isso. Existe um dever jurídico dos pais de evitar o resultado no que tange esse crime aí. Não tem um crime para isso. Por isso que é uma omissão, mas é imprópria.
por serem autores mediatos do delito, que é como se fosse um concurso de crimes lá com o Lucas, mas é mediato. Eu não pratico a ação imediata. A ação imediata é praticada por Lucas. Eu sou autor mediato, é como se eu tivesse em concurso de pessoas, perdão, né, com o Lucas. Mediatamente, eu permito ele praticar isso aí. Entenderam a questãozinha? Interessante, né? Da CESP 2022, escrivão de polícia da Polícia Civil da Paraíba. Letra A. Complexa também, né? Vamos evoluir, gurizada. 6. Mévia e Pietra são amigas e cada uma delas tem um filho de 4 anos. As crianças estudam na mesma escola e, como Pietra estava doente, permitiu que Mévia levasse seu filho à festa de aniversário de um amiguinho comum. Perfeito. Mévia tá levando o filho da Pietra, então, o filhinho dela aqui, ó. Logo que chegou, o Mev achou o salão de festas inadequado para crianças de 4 anos e passou a monitorar de perto as atividades das crianças. Passando uma hora de festa e após beber algumas taças de espumante, Mev esqueceu que tinha levado o filho de Pietra para a festa. Eita! E justamente por achar o espaço inadequado, foi embora. Com o próprio filho, esquecendo, contudo, a outra criança. A criança que ficou sozinha sem a vigilância de quem quer que seja acabou caindo em um dos brinquedos, vindo a óbito. Caralho, morreu. Criança morreu. Diante da situação hipotética e delimitando a questão, as regras relacionadas à relevância da omissão, que é exatamente o que a gente está falando. Tem o dever de garantir a não ocorrência do resultado, é chamado garante aqui. A relevância da omissão do artigo 13, que a gente fala aqui no parágrafo 2º, é garante, ela é a figura do garante. Ela se colocou nessa roubada aí, cara. Ela tem sim que garantir a integridade física do filho da Pietra, né? Então ela responde pelo homicídio. Vocês acreditam nisso, que ela vai responder pelo resultado de morte? Então, qual que fica? Mévia, não sendo mãe da criança, não tinha por lei o dever de garante. Ela não tinha por lei, mas ela tinha exatamente por um contrato verbal que ela fez com a Pietra. Então, ela se colocou nessa posição. Ela aceitou esse risco aí. Mévia, ao se comprometer por levar a criança à festa, assumiu o dever de garante, podendo a ela ser imputada resultado de morte a título de omissão imprópria. Tá vendo? Omissão imprópria? Por quê? Porque não tem lá. Não tá escrito um crime de homicídio. Eu me omiti quando. Não tem isso aí. Tem escrito matar alguém. Ela matou alguém. Impropriamente, que é o jeito que a gente fala. Como? Deixando a criança solta. Tem que ser a letra B de bola. Professor, tô entendendo. Olha aqui, ó. O garante, quais são as hipóteses do garante? Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, um pai, por exemplo, uma mãe. Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, essa amiga aí, ou com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nesse caso, que é aquele cara que convidou outro para nadar num lago e o outro amigo começa a se afogar. Pô, eu criei com o meu comportamento anterior, eu chamei o cara para fazer isso aí, para nadar. Então eu tenho que salvar o cara. Se eu não fizer, eu respondo por homicídio. Segue o baile. Gonzales desejando eliminar a vida de Oliveira, que se encontrava em praça pública. Então Gonzales está aqui, ele quer matar o Oliveira. Instalou no local uma poderosa bomba. Eita, tem uma bomba. Essa vai ser a nossa bomba. Os botãozinhos da bomba. A qual, ao ser detonada, matou todas as pessoas que ali estavam. Então tinha mais uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma pessoa colar, cheio de pessoa. Nessa situação hipotética, Gonzales agiu com dolo direto de primeiro grau contra Oliveira e as demais pessoas que morreram no local. Tá errado, porque o dolo direto de primeiro grau é somente contra o Oliveira. Esse é o primeiro grau. Em primeiro grau eu quero matar ele. Em segundo grau, se o resto todo morrer aqui, tanto faz. A ideia é matar ele. Então é em segundo grau para todo o resto. É só isso. Então, dolo de primeiro grau contra Oliveira e de segundo grau contra as demais pessoas. Tá errado, né? Questãozinha. Ele falou que era primeiro grau contra todo mundo. Senhor, só isso? Só isso. Só isso, olha como é que é simples. 8. Determinada agente pretende matar uma vítima por asfixia e, achando equivocadamente que ela estaria morta, joga o corpo no rio, causando a morte por afogamento. Então, qual que é o erro aqui? Eu estou num erro, é um tipo de erro de tipo. Eu estou em erro. Por quê? Porque eu acho que eu matei ela por asfixia, mas eu acabei matando ela, na verdade, por afogamento. Senhor, isso aí muda alguma coisa? Na verdade, não. Na verdade, não, porque o meu dolo, ele é geral, que a gente fala. Geral por quê? Porque a minha intenção, o meu dolo, é de matar. Homicídio. Eu realmente matei?
matei. Então eu sigo respondendo por homicídio normal. No entanto, na minha cabeça eu estou em erro, porque eu acho que o que matou ela, ou seja, o nexo causal, a relação de causalidade é uma, quando na verdade é outra. Eu acho que eu matei por asfixia, quando na verdade ela acabou morrendo por afogamento. É só isso. Por isso que é o dolo geral, também chamado dolo generalis em latim. Eu acho que o que matou ela foi uma coisa, ou seja, o nexo causal é um, quando na verdade o nexo causal é outro. É só isso, ó. Ocorre o chamado desvio do nexo causal. Não muda nada na prática. Só saber qual que é o tipo de dolo que eu tenho. O nome é geral porque eu tenho a finalidade geral é o quê? É homicídio. Consegui? Ok, não tem problema nenhum. Tanto faz o jeito que morreu. Segue respondendo por homicídio doloso consumado. Eu trago tudo isso aqui que eu estou trazendo, que vocês estão vendo, essas tabelinhas aqui, é do mapa do missão aprovação que eu escrevo, né? Só para vocês verem como é que é legal os exemplos. Também o exemplo é exatamente esse aqui, né? Para vocês verem que é completaço. Segue o baile 9. A consciência atual da ilicitude é elemento do dolo, conforme a teoria finalista da ação. Na verdade, está errado, porque a consciência da ilicitude ela fica dentro do dolo, no que tange a teoria causal, causalista, mecânica, mecanicista, e não na teoria finalista. Vamos tentar entender? Até 1900, 1930 ali, a gente tinha a teoria causal que explicava o que era a conduta. Depois, 1930 mais ou menos para frente ali, a gente começou a adotar a teoria finalista. Finalista. Qual que é a diferença? Os dois são basicamente a mesma coisa. Qual que é a diferença princípio ali, máxima? Que na teoria finalista eu tenho uma finalidade, por isso que é finalista. Eu pratico a conduta com uma finalidade. Na causal, não. É simplesmente um movimento corpóreo que causa modificação no mundo exterior. Matei alguém. Qual que é a minha finalidade? Era matar a pessoa? Tanto faz a finalidade. Logo, o dolo a gente aferia em outro sistema diferente de onde ele está na teoria finalista. Na teoria finalista, eu tenho sim que analisar qual que é o dolo, qual que é a finalidade, dentro da conduta. O dolo na teoria causal não estava na conduta, ele estava lá na culpabilidade. E aí dentro do dolo tinha o quê? A consciência da ilicitude. Ó. Dolo é um chamado do dolo normativo na teoria, que é essa teoria clássica aí. Então, o elemento do dolo na teoria clássica até 1930, mais ou menos, início de 1900 ali, o dolo estava na culpabilidade, e dentro do dolo a gente tinha a consciência da ilicitude. Eu tinha que ter consciência de que era errado aquilo ali. Eu tinha consciência e vontade. Na teoria finalista, 1930, 20, 1910 ela começou a ser ali delineada bastante, né? 1930 ela pegou o corpo. Eu tiro o dolo da culpabilidade, deixo na culpabilidade a consciência da ilicitude, a consciência do que é ilegal, imoral e do que é errado, e jogo o dolo lá para a conduta. Lá na conduta eu só analiso consciência e vontade. Entenderam o raciocínio? Vamos fazer com canetinha então, ó. 1930, dolo natural, teoria finalista, consciência e vontade. Por que ele é natural? Porque eu não tenho o que é norma, o que a norma diz que é errado nele. O que a norma diz que é errado, que é exatamente a consciência da ilicitude, está aqui, ó, no dolo normativo. Por isso que é norma, normativa e consciência da ilicitude. Então, a banca inverteu todos os conceitos. Tranquilo, meus queridos? Questãozinha número 10. A conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. O professor está certo que o crime culposo é aquele que eu não tenho vontade de praticar. Tá errado. Porque eu não tenho vontade de causar o resultado, mas a conduta inicial ela é voluntária sim. Então ela não é irrelevante, ela é totalmente relevante. Eu preciso de uma conduta voluntária. Só que essa conduta voluntária, ela tem um resultado naturalístico e involuntário. A conduta voluntária, ela é voltada para um resultado voluntário e lícito. Mas eu alcanço um resultado involuntário e ilícito. Então eu dou ré. Qual que é o meu resultado que eu quero? Eu quero dar a ré para ir trabalhar. Mas eu acabo passando por cima da minha filha de 3 anos que saiu para me dar um beijo e eu não vi e matei ela. Resultado involuntário. Além disso, tem que ter a violação do dever objetivo de cuidado, que é esse dever objetivo é que qualquer ser humano normal conseguiria olhar no retrovisor e teria visto uma criança lá. Então eu violei esse dever objetivo de cuidado. Relação de causalidade, assim como nos crimes dolosos, tem que ter um nexo, ele tem que ter o liame entre a conduta e o meu resultado. Tem que estar escrito na lei, tem que estar
tipicidade, tem que estar lá crime se for culposo. Se não tiver escrito crime culposo, a gente não pode penalizar essa conduta aí. Previsibilidade objetiva. Era possível prever no caso concreto? O homem médio, há a possibilidade da previsão? Ah, beleza. Mas aí não é diferente. Previsibilidade e previsão. Eu previ? Não. Então é a ausência de previsão. É diferente. Previsibilidade. É possível que haja uma... É possível. Mas não teve previsão. Porque se teve previsão, se eu previ, aí já pode ir pro dolo eventual. Entendeu? Racional, pode ir, inclusive, pro dolo. Eu previ que eu vou atropelar minha filha. Foda-se, dolo eventual. Então não pode ter previsão, apesar de ter que ter a previsibilidade. Ser possível alguém prever. Entenderam? 11. Existe. Quando a gente prevê o resultado, olha a previsão aqui, ó. Mas espera sinceramente que não ocorra. Se eu espero sinceramente que não ocorra, é a chamada teoria do fodeu. Teoria do fudeu. Logo, é a culpa consciente. CC, culpa consciente. Isso só pode ser a letra A. Configura-se quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo, olha a previsão, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção. É a chamada teoria do foda-se. Tacou o foda-se. O que é isso aqui? Dolo eventual. Então a diferença de culpa consciente para dolo eventual é exatamente essa aí. Na culpa consciente eu acho que eu vou conseguir impedir o resultado. Eu consigo prever ele, acho que eu vou conseguir impedir. Tô caçando, já avali. O meu amigo tá no arbusto próximo. Eu fiz a avisada, vi que ele tá próximo. Vi que eu posso atirar nele se eu atirar errado. Mas eu tô acostumado a atirar, já sou atirador. Né? Pô, eu acho que eu vou conseguir acertar. Atirei, o que aconteceu? Acertei meu amigo. Matei ele. Homicídio culposo, por culpa consciente. Dolo eventual. Eu olho ele, ele tá atrás do javali, ele tá lá do lado e fala: quer saber, cara? Foda-se, eu nunca atirei na vida, não tô nem aí, cara. Eu vou dar-lhe aqui, se ele morrer, se ele não morrer, tanto faz. Atiro, mato o meu amigo. Dolo eventual. Então tem que ser letra A, né? Teoria do fudeu é a culpa consciente, teoria do foda-se é o dolo eventual. Então a gente sai aqui da culpa inconsciente, sobe para a culpa consciente, chega no dolo eventual e no final a gente chega no dolo direto, que é a vontade de consciência dirigida a uma determinada conduta e eu pratico essa conduta, né? Que eu quero que aconteça. Né? Segue o baile. Em determinado set de filmagens, Hades, produtor técnico, entrega a arma de fogo verdadeira devidamente municiada para o ator Ares, fazendo acreditar que se trata de arma cenográfica sem potencial de efetuar disparos. Já tendo lido script e presenciado os ensaios, Hades sabia previamente que as cenas que seriam filmadas, que nas cenas que seriam filmadas, Ares deveria apontar a arma para Atena e, após breve diálogo, efetuar o disparo para a cena fatal. Querendo a morte de Atena em razão de desavenças pretéritas, Hades faz a substituição da arma, fornecendo-a diretamente para Ares e rogando o famoso quebra-perna. Quem é o quebra-perna? Vai, cara. Ares efetua o disparo e ceifa a vida de Atena. Logo, o que ele fez? Ele enganou um terceiro, né? Como é que é o nome desse cara aqui? Como é que é o nome desse... É um tipo de erro, né? Como é que é o nome desse erro aqui? Esse erro que eu fui induzido por um terceiro. Confere, o terceiro me induziu a erro. Eu não respondo por nada. Quem vai responder pelo delito é o terceiro que me induziu a esse erro. Então, quem é que vai responder aqui? Hades responde. Ares não responde. Então, os dois não respondem. Ares não. Aqui, ó. É letra E, eu acho, né? Ares não responderá por crime e Hades responderá por homicídio doloso. Perfeito. Tem que ser a letra E, que é o erro determinado por terceiro, né? O agente não erra por conta própria. Alguém induz, alguém determina o erro. Então, quem provocou responde pelo crime se praticou por dolo ou por culpa, no caso por dolo. E o provocado, se o erro for inevitável, não responde por crime nenhum. Nesse caso, foi inevitável? Sim, porque ninguém vai imaginar que aquela arma está municiada no set, né? Tranquilo? No caso, no entanto, se ele fosse evitável, ó, erro evitável, ele responde por culpa, ó, subsistindo a modalidade culposa, caso previsto em lei. Nesse caso, o homicídio culposo é previsto. Ele poderia responder por homicídio culposo. Só isso. Tranquilo? É um tipo de erro de tipo essencial, né? O erro determinado por terceiro.
e eu trago aqui as consequências do agente provocador e do provocado. Vamos evoluir, gurizada. No que diz respeito ao resultado previsto na teoria do crime, assinale a incorreta. De novo, incorreta, 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 incorreta. Resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior, perfeito, provocada pelo comportamento humano voluntário. Esse é o resultado naturalístico, natural, modifica o mundo exterior. É o que era incorreto, essa que está certa. Para os partidários da teoria do resultado jurídico, que é diferente do resultado naturalístico, todo crime possui resultado, sim. Mesmo aqueles crimes de mera conduta, que naturalmente não têm resultado, havendo nestes uma coincidência temporal e espacial entre a ação e o evento. Perfeito. A conduta já consuma o delito nos de mera conduta. Lembrando que o crime de mera conduta não possui resultado naturalístico, modificação do mundo exterior, mas ele possui resultado jurídico, que é o quê? Que é o desrespeito à ordem jurídica. Porque a ordem jurídica, ela dá uma placa grande, não pratique o crime. Aí tu vai lá e pratica ele, mesmo que não haja uma modificação no mundo exterior, tem o resultado jurídico, que é o desrespeito à ordem jurídica. Crime de violação de domicílio, né? Tu violou o domicílio do outro, entrou lá no pátio do cara e ficou lá tomando banho de sol, sem a pessoa querer. Não teve modificação no mundo exterior nenhuma. Mas no momento que tu praticou a violação, permaneceu lá no local sem a vontade, sem a aquiescência do dono, já tá lá, consumou o delito. Resultado naturalístico, nenhum. Resultado jurídico, teve desrespeito à norma. Então tá certo. C, de acordo com a concepção jurídica ou normativa, que é essa teoria, né, o resultado da conduta é a lesão ou perigo de lesão de um interesse protegido pela norma penal, a chamada afetação jurídica. O resultado é isso, é a lesão ou perigo de lesão. Mesmo que tenha somente o perigo de lesão, o que é o perigo de lesão? Dei 10 disparos num aluno maldito, errei todos. Não lesionei o bem jurídico, vida nenhum, nada, nada, integridade física, nada. Mas causei um perigo. Então, certo. D. Segundo a concepção naturalística, o conceito de resultado decorre da relação entre a conduta e a modificação, prescindindo-se de sua análise em face da norma jurídica. Ou seja, não precisando da sua análise, a análise da norma jurídica, eu analiso o mundo exterior. Perfeito. Teoria da concepção naturalista, teoria naturalística, resultado naturalístico. Eu olho o mundo exterior. Teve mudança? Teve. Consumou o delito? Teve resultado. Resultado naturalístico. Teoria jurídica. Simplesmente praticar a conduta, todo crime tem resultado jurídico, que é o que? Que é o desrespeito à norma. Só sobra a letra E. Quem invade domicílio alheio sem consentimento do proprietário, e vai ser a violação de domicílio, né? Ofende interesse jurídico concernente à tranquilidade doméstica, razão pela qual o tipo penal do crime de invasão de domicílio exige que a sua conduta advenha um determinado resultado material. Não, estava tudo certo. Ofende interesse jurídico, razão pela qual o tipo penal de invasão de domicílio não exige que de sua conduta advenha um determinado resultado material. Não precisa ter o resultado material, o resultado jurídico já basta para ser entendido como resultado, porque todo crime tem resultado, né? Letra E, meus queridos. Espero que tenham entendido. Eu sei que às vezes é um pouquinho mais complexo, né? Mas espero que vocês estejam entendendo bastante. 14. Segundo a teoria da tipicidade conglobante, aquele que atua em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, que são causas excludentes da ilicitude, o que acontece, né? A tipicidade conglobante, ela congloba, ou seja, ela junta todos os elementos da tipicidade e dois elementos da exclusão da ilicitude. Dois elementos que são permitidos pela lei. Estrito cumprimento do dever legal. A lei manda tu cumprir. Exercício regular de direito. A lei permite tu cumprir, tu praticar determinados crimes. Quando a lei permite, eu junto essa partezinha, ó, fato típico mais esses dois elementos da ilicitude, isso aqui cria o tipo penal do injusto que a gente fala, ou um tipo, opa, fato típico, aqui, aí, aí. Cria esse tipo penal que congloba, ou seja, tudo que o direito permite, tudo que é permitido para o direito não pode ser considerado crime. Se o próprio direito fomenta estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, isso aqui não pode ser considerado ilícito. Então ele vai lá para o fato típico. Então, se eu pratico determinados crimes sobre esses caras, esses institutos, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, não são causas excludentes da ilicitude, mas sim do próprio fato típico. Então, e aí não pratica crime, né?
Que a letra E não pratica crime, pois o fato sequer seria típico, exatamente. Exclui a tipicidade, não a ilicitude. Tendo em vista que o agente não atuou antinormativamente, ou seja, ante a norma do sistema todo, conglobar o sistema. É letra E, né? Letra E. Tranquilo? Tranquilo, né, gurizada? Essa aqui, lembrando que é uma teoria do Zaffaroni, tá? Eugênio Raul Zaffaroni. É bem interessante. Segue o baile 15, bora lá. Para a teoria da imputação objetiva, a gente vai falar agora sobre causalidade, que para mim é o tópico mais complexo que a gente tem aqui. Então dá dois tapas na cara, joga uma água na cara e prepara. Vamos lá. Presta atenção. Na teoria da imputação objetiva, em Roxin, não há riscos juridicamente irrelevantes em ações dolosas. Na verdade, há. A teoria da imputação objetiva, que na verdade o nome deveria ser não imputação objetiva ou imputação subjetiva, significa a gente tem que atribuir àquela pessoa, a gente só pode, na verdade, atribuir o resultado àquela pessoa caso ela queira esse resultado, né? Então imagina que eu estou andando de carro na rua de noite, mas eu tô com o farol ligado, tô dentro do limite de velocidade e alguém se atira na frente do meu carro para tentar se matar e realmente acaba morrendo. Eu matei alguém, mas eu queria matar alguém dolosamente? Não. Não tinha vontade, não tinha consciência. Culposamente, foi imprudente, negligente, imperito? Não, não foi. Então eu não respondo. Eu não vou responder por homicídio. Por quê? Porque a imputação, a atribuição, ela tem que ser subjetiva no que tinha na minha cabeça, na cabeça do sujeito. Então a teoria da imputação objetiva, o nome está errado. Deveria ser imputação não objetiva ou imputação subjetiva. Então eu pego tudo que é relevante para eu causar o crime e além disso aí eu analiso o quê? Além de analisar todos os fatos objetivos externos, eu estava acelerando o veículo, eu realmente matei aquela pessoa, mas beleza, objetivamente eu matei aquela pessoa. Mas eu pego e vou utilizar alguns critérios subjetivos para ver se eu queria matar aquela pessoa, assumir o risco, pratiquei com culpa, e é o que a imputação objetiva traz. Ela traz o seguinte: se houver um risco juridicamente relevante para as ações dolosas, eu respondo pelo crime. Se houver. Se não houver, eu não respondo. Então não quer dizer que eles são irrelevantes nas ações dolosas, eles são relevantes. O que é um risco juridicamente relevante nesse caso aqui? Porra, é eu andar de carro com o farol desligado, por exemplo. Pô, nesse caso aqui foi relevante eu ter andado com o farol desligado, porque eu não vi a pessoa com o farol ligado. Eu poderia ter visto, alguma coisa assim. Nesse caso, eu utilizo assim, riscos juridicamente relevantes em ações dolosas para analisar se teve ou não a imputação. B de bola. A teoria da equivalência dos antecedentes, que é adotada no Código Penal 5, é exatamente isso que eu falo. Todos os antecedentes que deram causa ao crime são equivalentes. É como se a gente fosse fazendo uma soma. Sair de casa. Sair de casa foi necessário para matar aquela pessoa? Foi. Então é um antecedente causal equivalente a equivale. Realmente, se eu não tivesse saído de casa, eu não teria matado. Dirigir o carro? Também. Dirigir o carro, sim. Ir pelaquela BR? Sim. Acelerar o veículo? Sim, entendeu? Eu vou vendo todos os antecedentes. Ah, eu tava escutando música. Escutar música foi necessário para matar aquela pessoa? Não. Então, não é um antecedente causal. Todo o resto é antecedente causal. A teoria da equivalência é abolida pela imputação objetiva? Não é abolida. Eu pego a teoria dos antecedentes dos equivalentes causais e somo a ela a teoria da imputação objetiva, exatamente para analisar, além dos antecedentes causais objetivos, analisar a parte subjetiva. Então tá errado, ó, já tá errado. C. A teoria da conditio sine qua non, que é a teoria dos equivalentes dos antecedentes causais, tem como consequência o regresso ao infinito. Pior que tem. Porque imagina o seguinte: eu sair de casa é antecedente causal? É. Tá, mas eu ter nascido também é? É. Se eu não tivesse nascido, não teria matado a pessoa do jeito que eu matei. Minha mãe ter nascido é? É. A minha avó ter nascido é. E assim eu vou indo um regresso ad infinito até Adão e Eva, né? Então, tem como consequência o regresso finito na análise dos antecedentes causais, o que pode ser evitado, entre outras análises, pela imputação objetiva. Perfeito. A imputação objetiva ela vem exatamente para isso. Não, peraí. Mas a minha mãe, quando ela me deu a luz, ela pensou nisso. Não, eu vou matar uma pessoa, vou dar a luz pro Elvis, que ele vai matar uma pessoa lá, que ela tentou se. Não, não pensou nisso. Então já corta na minha mãe. Entenderam o raciocínio lógico? D. A imputação objetiva dispensa a realização do risco juridicamente desaprovado no resultado. Dispensa não, ela leva isso aí em conta, né? Então imagina que uma pessoa ela quer furtar R$ 200 de uma velhinha. Eu chego pro cara e falo, ó, cara, ao invés de furtar 200, furta 100 então, cara. É melhor pra ela, é melhor pra ti, entendeu?
Porra, não vai ficar tão ruim. Aí ele pega lá e furta 100. Eu respondo pelo furto? Não, na verdade é um risco, eu diminuí o risco no resultado. É basicamente isso. Dispensa a realização? Não, né? Eu vou utilizar isso aí como um critério. E o Código Penal brasileiro, no que concerne ao nexo causal, adota expressamente a teoria da causalidade adequada. Na verdade, não é essa a regra. A regra é o que? Conditio sine qua non, também chamados equivalentes antecedentes causais. Confere? Essa aqui é a minha regra. A teoria da causalidade adequada é adotada como exceção lá nas concausas. Eu vou ter duas causas que vai causar o delito. Qual que é a causa? A mais adequada. É isso. Letra C, né? Letra C, meus queridos. Segue o baile. Vamos lá que a gente tem que desenrolar, hein? Temos que evoluir nessa aula. 16. Imagine que Caio com ânimos necandi. Professor, o que é ânimos necandi? Ânimos de matar. Matar alguém. Ministre dose letal de veneno na comida de Ana. No entanto, antes que a substância produza o efeito almejado, Ana é atingida por um raio, morrendo eletrocutada. Nessa situação, em decorrência da quebra da relação de causalidade, Caio deverá responder por tentativa de homicídio, que é uma concausa que a gente tem, né? Uma causa superveniente que veio depois, né? Primeiro o ministro o veneno, depois vem o raio. E agora, qual que é a causa mais adequada? O que eu tenho que fazer nisso aqui? Aqui é a causalidade adequada. Cadê? Aqui é esse. Oxi. Aqui é a teoria da causalidade adequada que a gente tinha falado, que é como exceção, quando acontece nesses casos aqui. E aí, qual que vai ser a causa mais adequada? A causa mais adequada nesse caso aqui é o raio. Então, eu não consegui matar. Eu tentei matar envenenado, não consegui. Quem matou primeiro foi o raio. A causa mais adequada foi o raio e não o veneno. Então, eu respondo sim para homicídio tentado. Porque por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui matar. Tranquilo? Segue o baile 17. No que diz respeito à consumação e tentativa, corresponde a uma das etapas da fase interna ou mental. Aqui ele está falando do iter criminis, que é o caminho do crime, né? O iter criminis ele possui algumas fases, uma mental, que é a cogitação, que é quando nasce a ideia. Só que a cogitação ela é separada em três outras fases. Depois da cogitação, a gente vai ter o quê? Porra, cogitei, agora eu vou ter a preparação, agora eu vou ter a execução, e aí depois eu vou ter a consumação do delito. Esse é o intercrimes, né? O exaurimento é uma fase fora do intercrimes, mas a gente tem aqui essas fases. Dentro da cogitação, primeiro vai nascer a ideia em mim, que é a idealização. Depois eu vou fazer a deliberação. Então é idealiza, delibera, eu vou analisar os prós e contras, se vale a pena, e depois eu vou, ó, resolução, eu vou resolver o que eu quero. Então tem que ser a letra C. Uma fase interna, cogitação, tudo na minha cabeça. Letra C, idealização, deliberação, resolução. 18. Entre as teorias que diferenciam atos preparatórios da execução, que a gente falou, né? Cogitação, preparação e execução. Então, cogitação, preparação, execução e depois a gente tem consumação, né? Para eu saber sair da preparação para a execução, como é que faz? A preparação, ó, cogitação está aqui, preparação está aqui, execução está aqui. Então, como é que eu saio da preparação e vou para a execução? Quando que eu saio? Como é que eu decido isso aí, né? Aí tem várias teorias, teoria subjetiva, as objetivas, né? Teoria da hostilidade ao bem jurídico, teoria que fala o seguinte, não dá para a gente decidir. Então, a negativista, negacionista, né? Como é que a gente, qual que a gente utiliza? Na verdade, a gente tem dois problemas. A gente tem duas que são mais entendidas, que é o objetivo formal e o objetivo individual. Aqui a gente só tem o objetivo formal, vai ser ela o nosso gabarito. O que significa essa aí? Sai da preparação, entra na execução quando começa a praticar o núcleo do tipo, o verbo do tipo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Pulei a casa do cara, entrei na casa do cara para subtrair, sei lá, uma bicicleta. Não comecei ainda a execução. Eu só começo quando eu boto a mão na bicicleta e vou embora. Pelo objetivo individual, que é a outra que divide as vozes na doutrina, é sim a execução do ato, do núcleo do tipo, mas os atos logo anteriores também, que é o quê? Pular o muro. Quando começa a pular o muro, eu já sim já iniciei a execução. E eu concordo mais com o objetivo individual do que com o objetivo formal, mas o objetivo formal é majoritária ainda. A subjetiva não tem diferença nenhum entre elas. Por que não tem diferença nenhuma entre a preparação e a execução? Porque o que interessa é o que está na cabeça do sujeito.
Então não vai ter diferença prática. Ele quer praticar o crime, então não tem diferença. Preparação e execução é tudo a mesma coisa. A objetivo material. Ah, eu esqueci de falar do objetivo individual, né? O objetivo individual são os atos imediatamente anteriores. O objetivo material também. Qual que é a única diferença? É que no objetivo individual eu analiso quais são os atos imediatamente anteriores e eu analiso o que é essa conduta com base na perspectiva do agente. Tem que ver o que o agente queria, qual que é a perspectiva do agente. Na objetivo material, o que? É com base na perspectiva de uma terceira pessoa vendo ele praticar o ato. Terceira pessoa. Logo, a objetivo individual, ela tem um espectro subjetivo, que eu tenho que analisar o indivíduo, e eu tenho um aspecto objetivo, que eu tenho que analisar o ato, né? Socialista e finalista não tem nada a ver, é a teoria da conduta, né? Não é teoria dos atos preparatórios e execução. Letra A, né? Penúltima questãozinha. Considera as afirmações abaixo a respeito do crime tentado e do crime impossível. Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependimento eficaz, o sujeito ativo não responde pelo crime tentado, mas apenas pelos atos já praticados. É exatamente isso aí. Tem a chamada desclassificação do delito. Se eu desistir voluntariamente ou se eu me arrepender eficazmente. Assim, a tentativa do crime desaparece, mas não desaparece. Ué, que isso não, mas não. Tira essa vírgula aqui. Mas não desaparecem os delitos praticados em seu curso. Exatamente. Tô dando tiro no aluno maldito, desisti. Ou me arrependi eficazmente e levei ele para o hospital. Lesão corporal, natureza grave, gravíssima, tanto faz. Então, desclassifica o delito de homicídio, de tentativa de homicídio, para lesão corporal consumada. Um tá certo. Se a um tá certo, essa aqui já tá errado, essa aqui já tá errado. 2. A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita. E pior que a doutrina fala isso aí mesmo. O que é a tentativa imperfeita? Que eu desisto no meio dela. Eu poderia praticar outros atos, mas eu não pratico. E o arrependimento eficaz, eu vou fazer até com outra cor aqui. Arrependimento eficaz somente é possível na tentativa perfeita. E é isso aí que a doutrina fala. O que é isso aqui? Eu já pratiquei todos os atos possíveis. Aí eu olho porque eu fiz, já dei todos, tirei dei todos os tiros possíveis, já não tem mais munição, a arma tá aberta já. Aí eu olho e falo, eita, cara, fiz merda, me arrependi. Pego ele e levo pro hospital. Então, via de regra, a primeira consiste em uma omissão, sim, desistência voluntária e vou embora. Enquanto a segunda em uma ação impeditiva do resultado. Sim, vou agir, vou pegar a pessoa e vou impedir o resultado, vou levar para o hospital. Perfeito. 2 está certo também. Então aqui está errado. Tá. É considerado crime impossível a hipótese do flagrante esperado. Não. Não é o flagrante esperado, é o preparado. Preparado. Eu preparo o flagrante e impeço a sua consumação. Também denominado crime de ensaio, caso corriqueiro enfrentado pela rotina policial. O resto está certo. Mas quando eu preparo o flagrante, eu chamo o cara lá na esquina da boca e falo, ô guerreiro, tem 10 graminhas de maconha aí? Agora já não é mais. Tem 1 grama de pó aí? Tem 10 gramas de pó? Tenho, vou lá pegar, não tá comigo aqui não, tá lá em casa. Aí ele vai lá, ou seja, ele não tá em flagrante. Eu preparo o flagrante, eu induzo ele à prática do flagrante. Ele vai lá e busca e volta. Quando ele volta, 10 policiais pegam ele, aborda e prende em flagrante. Eu induzi ele à prática do crime. É crime impossível isso aí, tá, gurizada? Não tem como. Tranquilo, meus queridos? Tem uma súmula que fala: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Por quê? Porque ele não estava em flagrante, eu induzi ele ao flagrante. E última questãozinha: Cecília colocou a mão no bolso esquerdo e posteriormente no bolso direito da roupa de uma transeunte, com a intenção de subtrair-lhe dinheiro. Não encontrou, contudo, qualquer objeto de valor. Nessa situação, houve o chamado crime impossível e assim Cecília não responderá por crime algum. E agora? É crime impossível ou é tentativa de furto? Nesse caso, a doutrina entende sim que é crime impossível, porque não havia patrimônio para ser subtraído ali. Não havendo patrimônio para ser subtraído, o que a gente tem? A gente tem uma. Olha só, eu tenho o crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, ou por ineficácia absoluta do meio. O meio era eficaz. Qual que era o meio? Eu ia pegar lá, o meio era esse, meter a mão e pegar. Mas é por impropriedade absoluta do objeto. O objeto material, que era o patrimônio, não existia. Então ia ser impossível praticar qualquer crime de furto ali.
Professor, se desse um soco nela. Não, aí seria outro crime, mas o crime de furto era impossível ser consumado naquela ocasião. Professor, e se tirar a bermuda dela? Não, mas não falou a bermuda, é algo de dentro dos bolsos. Não tinha como furtar nenhum patrimônio lá, porque não tinha patrimônio. Por isso que é crime impossível. Tranquilo? E se tinha o celular no bolso esquerdo, ela meteu a mão no bolso direito, não achou nada e foi embora. Tentativa de furto. Tranquilo? Até voltei muito aqui, né? Tranquilo? Então, houve crime possível? Sim, houve crime possível. Meus queridos, ficou um pouquinho mais longa essa aula, mas tá vendo que a gente trouxe bastante coisa para vocês brincarem? Então espero que vocês estejam gostando muito, aprendendo e destruindo as bancas. Valeu!